Senhor Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, o teu auxílio do alto, pedimos, Senhor, a ação do teu Espírito e pedimos, Senhor, que o Senhor nos sustenta nessa noite, Senhor. Senhor, em nada somos capazes, em nada, Senhor, somos dignos, Senhor, mas é pela tua inteira e infinita misericórdia, Senhor, por causa da tua graça que estamos aqui nessa noite, Senhor. Por isso, Senhor, nos sustenta, nos dê, Senhor, uma direção, fala conosco, fala para dentro do nosso ser a tua palavra, a palavra da vida, Senhor, supra-nos com a tua palavra. Senhor, consagra, Senhor Jesus, consagramos a ti, Senhor, essa noite, esse momento. Senhor, que esse momento seja, Senhor, um momento em que nós, Senhor, nos aquietemos perante os teus pés, Senhor, e ouçamos, Senhor, com todo o nosso ser, Senhor, a tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco todos os dias. Nós te agradecemos, Senhor, pela leitura do nosso alimento diário. Nós te agradecemos, Senhor, pela imersão diária na palavra. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelos gritos de guerra. Obrigado, Senhor, pelas as ferramentas que o Senhor tem dado à igreja para nos levar a inculcar, Senhor, esse falar do Senhor. Senhor, esteja, Senhor, alcançando cada irmão, cada irmã. Te agradecemos por cada visitante, por cada um presente aqui, Senhor. Senhor, nós ainda te rogamos que o Senhor esteja visitando cada casa, visita cada lar. Aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, mas em algum momento estarão acompanhando conosco, Senhor, ou estão acompanhando agora, ou irão acompanhar, Senhor, em algum outro momento. Que o Senhor possa, Senhor, também sustentar essa casa, sustentar essa vida, sustentar essa família. Senhor, nós depositamos diante do Senhor todos os nossos anseios, as nossas preocupações, os nossos medos, a nossa insegurança, a nossa incerteza. Senhor, cuida de nós como o Senhor já tem cuidado. Ainda perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Pedimos que pelo o teu lavar, o lavar do teu sangue precioso nessa noite, lava a nossa mente, lava a nossa consciência, Senhor, de toda obra morta, nos faça vivos e novos em ti. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, amém. Eu comentei com os irmãos aqui, eu confesso para os irmãos que eu estou bastante apavorado, porque embora a gente tenha elaborado, irmãos, a mensagem, sabe, na hora o Senhor fala, não, vamos tocar em algum ponto, vamos ver algum versículo, mas qual ponto? Você está entendendo, irmãos? Isso traz na gente um sentimento de insignificância, de insuficiência, sabe? Amém. E aí nos leva a depender do Senhor. Não é isso? Falar o quê? Não é isso? Compartilhar o quê? Senhor Jesus. É óbvio que nós ruminamos durante a semana. Conteúdo nós temos, irmãos. Mas uma coisa é ter conteúdo, outra coisa é ter vida. Não é verdade? Uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter vida. Então, o irmão me mandou mensagem mais cedo, perguntando o título. Nós vamos compartilhar, ruminar um pouco do alimento diário que nós começamos essa semana, que é esse aqui, esse novo volume, né, que tem como título A Cruz, o Marco da Dispensação da Fé. Aí eu falei para o irmão, falei assim, olha, vamos ver ali um pouco sobre, principalmente a terça-feira, que fala sobre, qual que é o título da terça-feira? Que o Espírito, ele dá poder à igreja. Não é isso? Então, irmãos, o que nos mantém seguros é que o poder não provém de nós, é do Espírito. E toda ação que gera um resultado provém do Espírito. Não é isso? Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6, fala que nós, por nós mesmos, nós não somos capazes sequer de pensar. Vamos lá. Veio esse versículo agora, e vamos, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios 3, 6, 3, 5, né? Fala o seguinte, não que por nós mesmos sejamos capazes
de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Aí o versículo 4 ainda fala: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. E o versículo 7 fala, e o 6, o qual nos habilitou, nos constituiu para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito traz vida. Então a nossa suficiência vem de Deus. Fala com o irmão que está do seu lado, a nossa suficiência vem de Deus. E às vezes, durante este dia, nós nos esquecemos bastante disso, né? Nós homens, humanos, nós acordamos um dia, já ali para os nossos afazeres, as nossas tarefas, os nossos compromissos, e às vezes obrigado irmão, às vezes nós nos esquecemos que até mesmo o ar que nós respiramos agora, o ar que você está respirando agora provém de Deus. Nós não somos capazes sequer de respirar, irmãos, por nós mesmos. A água que você bebe, o alimento que você come, não é isso? A sua família, a sua casa, o seu trabalho, os seus bens, provém de Deus. E nós precisamos nos recordar com mais constância, de uma forma mais constante, e nunca nos esquecer, irmãos, de que nós não somos nada. Nós não podemos nada, sabe? Alguém falou uma frase uma vez, eu não sei quem foi, que falou o seguinte, que o fim do homem é o início de Deus. O fim da sua força é o início da força de Deus. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12. A tua graça me basta. Sinto prazer nas injúrias, nas difamações, nas perseguições, nas tribulações, porque nesse momento repousa sobre mim o Espírito de Cristo. Então, Paulo falou que sentia prazer, porque no momento em que ele estava fraco, então ele era forte. Então, o fim do homem é o início de Deus. E vimos essa semana como que a igreja, e como que o Senhor, como que o Espírito, ele, desde o início da vida da igreja, como que o Espírito supriu a igreja com poder. Nós precisamos estar claro disso. O poder não provém para um indivíduo somente um indivíduo. O poder sobrevém para a igreja. Nós não estamos na era como aconteceu em séculos passados, e houve a necessidade, sim, de ter os gigantes da fé. Homens extraordinários que se destacaram dos demais, que fizeram realmente a diferença nesse mundo, porque estávamos passando naquela era uma era em que Deus precisava desses homens, precisava de destaques, precisava de homens que estavam realmente, irmãos, espiritualmente, humanamente falando, acima dos demais. Mas hoje, na era final, na reta final, Deus tem falado que Ele conta com a igreja. E a igreja ela é composta, irmãos, de todos nós. Então, Deus está falando que Ele conta com a igreja, quer dizer que Ele conta desde uma criancinha até um idoso. Então, quando nós olhamos isso, entendemos isso, nós avançamos. Porque se eu me considero parte do corpo de Cristo, não estamos falando deste lugar apenas, porque sabemos muito bem que a igreja, o corpo de Cristo, é composto por todos os salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas nesta cidade, em Carlos Chagas em especial, porque estamos aqui, a igreja ela é formada por todos aqueles que um dia creram no Senhor, foram batizados, foram introduzidos para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus tem comissionado a igreja.
E essa grande preocupação do Senhor, ele antes dele se ser elevado aos céus, antes dele, ter sido recolhido à destra de Deus, para a destra de Deus, a preocupação maior do Senhor era esta. Porque o Senhor estava diante de quem? De uma classe elevada de pessoas, de vasto conhecimento, de vasta sabedoria, de grande poder. Não, o Senhor estava diante de discípulos fracos e falhos. Ele fala, aí eu imagino o coração do Senhor, e agora? Porque enquanto o Senhor estava com eles, o Senhor falou isso em João, na oração de João 17, o Senhor fala que enquanto eu estava com eles, guardei-os no teu nome. O Senhor, enquanto estava fisicamente com os discípulos, guardou os discípulos, mas chegou o momento em que ele precisaria partir, para que o Espírito pudesse vir. Então, Mateus capítulo 28, Senhor Jesus, Mateus capítulo 28, ó Senhor Jesus, Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20 fala: seguiram os 12 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, irmãos, para que haja uma ação do Espírito, não pode haver dúvidas. A dúvida anula a ação do Espírito. A dúvida anula a ação e o poder de Deus. Isso é até uma loucura, falar isso, porque Deus, ele é onipotente. Então ele é ilimitado em poder, mas a incredulidade do homem anula essa ação. Aqui fala que já alguns duvidaram. Aí o versículo 18 fala: Jesus, aproximando-se não mais da multidão, mas dos discípulos, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Mas ele estava falando o seguinte: sem a minha presença física. Porque uma coisa é quando você está com Jesus. A outra coisa é quando você sabe que daqui um pouco tempo você vai perder aquela presença. E ainda o Senhor te envia. Fala o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ide por toda a terra, ou ide por todo o mundo, não é isso? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou. Eu imagino que no versículo 18, quando os discípulos ouviram o versículo 18 e o versículo 19, eles tremeram na base. O Senhor falou, ide, o Senhor não falou, vamos. Ou seja, é com vocês. Naquele momento eu imagino um olhando para o outro, e agora? Não é isso? E agora? Mas aí o Senhor fala essa frase, ide, portanto, batizando-os. Aí o versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor prometeu a presença, não física, porque a presença física iria ser tirada, mas depois viria, irmãos, o Espírito, e esse Espírito estaria, ou está até hoje para sempre conosco. Isso trouxe um fortalecimento para os discípulos. Agora, indo para Atos, capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo
3 fala o seguinte: a esses também, Atos 1:3, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos aqui estavam ainda com a visão terrena. Quando se fala rei, quando eles estavam falando reino, eles estavam falando de domínio, porque naqueles dias o domínio de Jerusalém estava com os romanos. O Império Romano dominava sobre Jerusalém. Então os olhos dele é o seguinte: para que o seu reino venha, tem que ser destituído os romanos e ser estabelecido um reino físico do Senhor. A visão deles era essa, a preocupação deles era essa. Versículo 7, respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas, mas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. Ó Senhor Jesus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês fiquem em casa, tranquilo. Vimos aqui, foi semana passada, sobre o rio, foi semana passada, né? Sobre quem entra no rio, o rio não fica parado, o rio vai te levar para onde? Para o Mar Morto. Mas a finalidade do rio te levar para o Mar Morto é para que você leve vida para o Mar Morto. Aí o Senhor falou o seguinte: vai receber poder, mas para que vocês sejam minhas testemunhas. No grego, martus. Testemunhas, o testemunha no grego é martus, que tem um significado de alguém que viu algo tão impactante, que testemunhou algo tão vivo e forte, que é capaz de se entregar, ou seja, de entregar a sua vida em prol daquela causa. Por isso que de onde vem a palavra mártire, ou mártires. É alguém que morreu em favor de uma causa, em favor de um propósito, não que duvidava, não que desacreditava, porque ninguém morre por algo que tenha dúvida ou por algo de que duvida. Então uma pessoa, para se tornar um mártir, ela precisa estar clara e certa daquilo que ela acredita. Paulo testemunhou sobre isso. Paulo falou ao jovem Timóteo: eu sei em quem eu tenho crido. Então ele falou: vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, muito bom, mas Jerusalém não é o limite, como em toda. Então nós, como igreja, a gente tem falado isso com os irmãos, nós não podemos ter uma visão localista. Está entendendo? De se preocupar apenas com a nossa localidade. Nós precisamos ter uma visão de obra. Uma visão que coopera com o Senhor, não somente, claro, primeiro fazer um bom trabalho de casa, mas visando todo o raio de ação que o Senhor nos entregou, o Senhor nos confiou. Então, igreja forte, igreja que tem espírito, igreja que é revestida de poder, ela não se preocupa apenas com Jerusalém. Não é isso? Próximo sábado agora, nós não estaremos aqui, estaremos indo alguns irmãos lá para Teoflotone dar um apoio aos irmãos lá. Isso é o que? Se preocupar com Samaria. Entendeu, irmãos? Então que o Senhor largue a nossa visão concernente à visão, a nos dar uma visão de obra, uma visão que se preocupa também com as demais igrejas que não estão tão fortalecidas, ou seja, como nós já fomos ajudados aqui, a tribo forte ajuda a tribo fraca. Até os confins da terra. Versículo 9, ditas essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Você tocou nisso aqui? Não.
que os varões aqui eram anjos? Os anjos corrigiram os discípulos e falaram: opa, a comissão suas não tá lá, a comissão suas é Samaria. Vocês estão parados aqui olhando para cima? Não sei se os irmãos estão entendendo, é coisa prática. Vocês estão parados, vocês estão aqui olhando para cima aí, hipnotizados. Porque o encargo foi dado, não é olhar, claro, a nossa visão espiritual precisa ser olhar para o alvo, mas coisas práticas, irmãos, é avançar. Olhar para onde? Para Samaria, para a Judeia e até os confins da terra. Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus virá de modo como vistes subir. Então é o seguinte, ele vai vir. Não, vocês não sabem o tempo, não sabem a hora, não sabem o momento. Ele vai vir, mas enquanto ele não vem, vão pregar o evangelho. Entendeu? Vão para as ruas pregar o evangelho. Aí o versículo 12 fala: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, Jerusalém, subiram para o cenáculo. O cenáculo é uma parte alta de uma construção, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Neste momento, aqui nessa reunião, não estava Tiago, irmão do Senhor, que falou nesta semana que você leu, Atos 15, o presbítero de Jerusalém, não estava aqui, porque ele não era um apóstolo, ele era um presbítero. Versículo 14, todos esses perseveraram unânimes em oração, as mulheres com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aí aconteceu, você sabe o que? Estavam reunidos, estavam orando, estavam desfrutando, estavam juntos. Aí, Atos capítulo 2, versículo 1, fala: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecostes é penta, ou 50. Ou seja, refere-se a 50 dias após a ressurreição do Senhor. Então, o Senhor apareceu, nós lemos agora, por 40 dias após a ressurreição. Então tudo indica que se era o dia de Pentecostes, era 50, então tudo indica que eles ficaram 10 dias reunidos ali. 10 dias reunidos juntos. É fácil? O Senhor já estava testando a unidade entre eles. Se não há unidade, irmãos, também não há ação do Espírito. Porque era muito fácil o Senhor deixar ali 1 hora, 2 horas, tá bom, agora vem o Espírito, repouso, vem sobre eles, vão fazer a obra. Mas, irmãos, foram por cerca de 10 dias reunidos juntos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como um som de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Aqui todos já sabemos, é lição dada, a maioria já conhece sobre isso, que aqui foi o derramamento exterior do Espírito. Porque o Espírito eles já haviam recebido em João capítulo 20, na ressurreição do Senhor, quando o Senhor apareceu na casa onde eles estavam e soprou neles o Espírito. E disse: recebeis o Espírito Santo. Mas nesse momento havia uma causa específica, havia uma meta a ser cumprida, havia um desejo para ser cumprido, que era a pregação do Evangelho no território de Israel. Então, quando se fala assim que estavam aqui, aí veio sobre línguas, não é isso? Sobre eles, e pousou sobre cada um deles, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, quando há um ambiente de unidade, em que embora tenhamos divergências, mas no ambiente há uma só visão, um só propósito e uma só meta, o Espírito acha espaço,
acha caminho e o Espírito enche todos estes. Você pensa, não sei se você, irmãos, não sei se você tocou ou lendo sobre isso, você tocou sobre isso. Você pensa que se houvesse um ambiente de discórdia entre esses 120 galileus, o Senhor acharia caminho neles? Não. O Espírito só achou o caminho porque eles tinham unidade e unanimidade. Almas diferentes, pensamentos diferentes, mas com um só propósito e com uma só meta: pregar o Evangelho do Reino. Amém. Todos aqui temos pensamentos diferentes. Não é isso? Todos aqui temos a nossa alma, mente, vontade e emoção que é diferente da do seu irmão que está do seu lado. Temperamentos diferentes, jeitos diferentes, mas irmãos, lutando em prol de uma só causa e um só propósito. Amém. Se tivesse aqui vários grupinhos, o grupo de Cleomar vai fazer dessa forma, o grupo do Nilson lá vai fazer daquela forma, o grupo do Rodrigo vai fazer dessa forma, irmãos, não há unidade. Paulo fala aos Filipenses que nós devemos ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento no Espírito. Amém. Então, irmãos, quando o Espírito acha esse lugar, esse ambiente de unidade, Cláudia, em que eles obedeceram à voz de comando do Senhor, o que o Senhor falou? Fiquem em Jerusalém e aguardem. Mas vão ficar fazendo o que, Senhor, até o momento de vir o Espírito? Vão ficar debatendo sobre o jogo do Atlético e do Galo e do Cruzeiro, né? Teve essa semana, né? Sobre o Flamengo, líder invicto do campeonato, né? Irmãos, não vai ficar debatendo sobre isso. É claro, um momento ou outro, né? Mas o foco não é esse. O foco é o quê? A vontade do Senhor. Amém. Então eles estavam ali, em dúvida, inseguros, com medo, mas eles tinham um propósito. Aí quando o Espírito veio, falou: eles são um, então deixa eu encher todos eles. E não ficou ninguém de fora. Aleluia. Isso já demonstra que o Senhor começou usando a igreja. Aí ficaram todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui não é línguas estranhas. Aqui não é língua que ninguém consegue entender. Veja o contexto. Olha o versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, falando em outras línguas, mas estão aonde? Em Jerusalém. E agora? Como que o Senhor vai fazer para pregar o evangelho para essa turma? Aí veja o contexto ainda. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus? Irmãos, a região da Galileia era uma das regiões mais desprezadas. Lembra quando, não sei para qual discípulo que o Senhor foi anunciado, é Natanael? Ele falou assim, Filipe anunciou Jesus a Natanael, foi isso? Aí Natanael respondeu: por acaso pode sair algo bom de Nazaré, ou seja, daquela região ali? Por acaso pode sair alguma coisa que preste? Mas o Senhor, irmãos, ele vem para confundir os sábios. O Senhor vem para tornar em nada os que pensam que são alguma coisa. E o Senhor usou 120 galileus. Ah, mas eu não sei pregar o evangelho. Os galileus também não sabiam. Entendeu? Aí eu estou com medo de sair na pregação do evangelho com a equipe, porque eu não sei orar. Apenas esteja junto. Amanhã tem, né? Equipe do Renato. Ô Renato, a sua equipe amanhã, aleluia.
os que são da equipe do Renato que aqui estão, já estão sabendo que é a equipe do Renato. Amém? Mas que também os que não são, que puderem e quiserem ir, são bem-vindos também. Não é verdade? Caso de adolescente. Amém? Cadê? Onde estava onde? 7, isso. Aí o versículo 8, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, ou seja, essa turma não sabe falar nem o português direito. Como que a gente está entendendo eles falar? Ou seja, o Galileu não sabe falar nem o português direito, tem um falando, para você entender, tem um falando inglês, tem um falando italiano, tem um falando em alemão, tem um falando em francês, tem um falando em inglês, tem um falando em russo, que é isso? E eu estou entendendo, a beleza, que era o seguinte, todos entendendo o único evangelho. Embora eles falavam línguas diferentes, não era evangelho diferente, era um único evangelho. Irmãos, essa é a unidade. Aí eles falaram, né, olha a etnia, né, olha a turma de onde que eles estavam, de onde eles vieram. Eles eram partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, cada um desses aqui uma língua, para você entender. Da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, esse é o encargo. Mas só fala de algo, só tem propriedade e peso para falar de algo quem viveu aquilo, ou quem está vivendo aquilo. Entendeu? Eles viveram isso, e eles falaram isso. Então, irmãos, antes de falar, nós precisamos viver. Antes de pregar o evangelho, você precisa viver a palavra. Antes de orar por alguém, aí o ponto da imersão, você precisa já ter orado para você mesmo aquele ponto da imersão. Sabia que nós temos que orar para nós mesmos? Sabia? Você ora por você? Né? Às vezes nós temos que orar, Senhor, ajuda esse camarada, Senhor, destrava, Senhor, tira o medo, tira a incerteza, tira a insegurança, Senhor, leva esse camarada, Senhor, a avançar. Orar por você mesmo, né? Senhor, eu oro por mim mesmo, não é isso? Porque o negócio é feio. Mas o que é? Eles levaram a grandeza de Deus porque eles viveram essa grandeza. Aí o versículo 12, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que isso quer dizer? Outros, sempre vai ter uns que zombam. Toda obra de Deus, tudo que envolve a obra, seja a pregação do evangelho, seja, irmãos, qualquer coisa que se envolve, vai haver os que zombam. E nós precisamos estar preparados para isso. Certo? Vai haver aqueles que você possa orar por você? Não. Eu já estou orado. Não, eu já estou orado. Não, eu não posso, eu não tenho tempo. Né? Ou vai haver aqueles que ficam fazendo chacota. Eu já fiz minha oração, já estou orado. E vai haver aqueles que ficam fazendo chacota, zombando, como aqui aconteceu. Aí você acha que é só com você? Aí você acha, né, que é só, acontece só, não, irmãos, aqui. Outros, porém, zombando, diziam, estão tudo, ó. Você sabe por que eles falaram isso aqui, não? Porque tem uns, irmãos, que você quer conhecer uma pessoa, você chega perto dela quando ela bebe, meu irmão. Quando ela está, ó. Aí você vai saber quem que é aquela pessoa, não é verdade? Opa, isso aí só, eu conheço esse fulano. Esse nunca teria coragem de falar disso aqui, ele só pode estar, ó.
Irmãos, mas Efésios fala que quando nós nos enchemos do Espírito, não é isso, as coisas acontecem e a obra é feita. Então, irmãos, cada um pregando o evangelho na língua daquele outro irmão. E naquele momento, irmãos, o evangelho alcançou Jerusalém de uma forma maciça. A obra que Deus fez naquele dia por meio dos apóstolos e dos discípulos ali, irmãos, era algo que nunca tinha ocorrido até aquela época, até aquele dia. Então o que o Senhor tem feito hoje por meio da igreja é algo que nunca aconteceu antes. Não é isso? Vê os testemunhos que têm ocorrido. Versículo 14. Então, aí ou seja, começou a zombaria, né? Então, eu repito, irmãos, você vai encontrar oposição. E quando há uma oposição, você desanima. Não é isso? Ah, todo mundo recebeu a minha oração, agora eu fui orar para aquele ali. E falou, não, eu não quero, eu não acredito em Deus. Não é isso? Aí nós não podemos ficar desmotivados com isso, pelo contrário. Isso precisa nos encorajar. Quando eu fiz SEAP, tinha um irmão, eu nunca vi intrépido daquele jeito, irmão. Eu orei ao Senhor, falei, Senhor, me dê pelo menos um terço da intrepidez desse camarada. 7 Lagoas, não sei quem que já teve lá. Andando, posso orar por você? Não, eu estou com pressa. Aí a pessoa partia, ele partia atrás. Orando. Irmão, sério? Ele partia atrás, curvava lá, ele orando para a pessoa, falou, não, agora vai em paz. A outra pessoa estava dentro da loja, irmão, uma loja de comércio, você sabe que tem umas lojas que são grandes. Aí ele chegava da porta, estava lá no fundo, as vendedoras lá, o encargo não era entrar nas lojas. Quem fez SEAP sabe disso. O encargo é lojas, encargo é a palavra de comando. Mas ele passava, olhava e falava assim, opa, posso orar por você? Não, orava cá de fora, irmão, da calçada. Eu orava pela pessoa. Aí ele falava assim, irmão, aqui foi erigido um altar para Deus. Amém. Sabe? Abraão, ao passo que ele dava, ele iria erigindo um altar. Ele falou, aqui foi se invocado o nome. Invoca comigo, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, Jesus é o Senhor. Sabe, irmãos, intrepidez, o que dá isso? Não é se você é vergonhoso ou não, isso é o Espírito. Claro que tem uns que têm uma desenvoltura, mas se você confiar na sua desenvoltura também não sai nada, porque você vai estar confiando na sua carne e na sua capacidade. Quanto menos você confia em si mesmo, mais Deus faz a obra por meio de você. Quanto mais capaz você se acha, menos a obra é feita por meio de você. Aí Pedro se levanta, versículo 14, então se levantou Pedro, sozinho? Não, com os 11. Aqui havia uma voz de comando, Bia, mas havia um suporte, uma unidade que estava ali permeando aquele momento. Pedro não estava sozinho, Pedro foi escolhido para falar, mas Pedro não conseguia falar também sem a presença dos apóstolos. Sabia? Por isso que é bom ter os irmãos próximos, porque ninguém faz a obra sozinho, irmão. Até mesmo nas reuniões a gente gosta de ter os irmãos perto. Falei com os irmãos, né? O que eu falei aqui agora? Essas cadeiras estão muito arredadas para trás. Olha o vácuo, a gente fica aqui sozinho, exposto. A gente fica exposto aqui. Bom, discretamente, não foi? Chega um pouquinho para frente aqui, um pouquinho para frente, para ver se os irmãos chegam um pouco mais para perto. A gente precisa disso, irmãos. Sabe? Então, quando Pedro se levanta, levanta os 11. Olha aqui. Erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados. Quem era que estava justificando eles? Era Pedro? Não, era Deus. Porque Deus é quem nos justifica. Não precisa de ninguém te justificar. É Deus que te justifica. Sabe? Não precisa de você dar nenhuma explicação. Um testemunho de um Atmani uma vez.
que ele chegou numa cidade e ele era solteiro. Aí do nada viram uma mulher entrando na casa dele com frequência, saindo, visitava. Não sei se era ele ou um testemunho de alguém que ele deu, não sei. Ele mesmo foi, entrando e saindo. Aí começaram a acusar ele, falou, opa, quem é essa que entra na casa dele, né? Não era para estar ocorrendo isso, né? Só sei que no final das contas ele não se justificou, mas foram descobrir que era parente dele, né? A mãe dele. Sabe, irmãos? Então quem nos justifica é Deus, você não precisa se justificar de nada, sabe? Porque a justificação ela provém da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão quando peca, se justificou, não foi, Emília? Deus perguntou, Adão, cadê você? Ah, pecou, Adão, comeu do fruto, Adão? A mulher que o Senhor me deu, justificação, folha de figueira, foi na mulher. Você induziu Adão? Não, a serpente me enganou. Aí foi na serpente, não tinha ninguém para jogar, né? Então caiu sobre ela, mas todos ali foram responsabilizados. Mas você vê, irmãos, em outro momento também, nas experiências do apóstolo Pedro, você não vê em nenhum momento Pedro se justificando. Não é isso? Você não vê Pedro se manifestando a sua justificativa. Ah, mas é por isso, irmãos. Se nós estamos na linha do Espírito, não há por que se justificar. Ah, você está seguindo isso aí. Você está seguindo aí essa linha doutrinária desse irmão aí. Ah, aí vai caçar, debater, irmãos, para quê? Para que você tem que se justificar? Não é isso? Quem nos justifica é Deus, meu irmão. Senhor Jesus. Cadê? Qual que é o versículo? 15, né? Esses homens não estão embriagados. Versículo 16. Mas o que ocorre que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. E acontecerá, irmãos, nos últimos dias. Fala com o irmão que está do seu lado. E acontecerá nos últimos dias. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Não é mais só sobre os gigantes espirituais, é sobre Emília. Não é isso? É sobre Odalice, é sobre o João Marcos, é sobre Ariel. Irmãos, é sobre todos nós. Porque a obra é a igreja que faz. Está entendendo ou não? Derramarei sobre toda a carne, meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Hoje até mesmo as crianças estão profetizando. Não é isso? Vossos jovens terão visões. Irmãos, hoje os jovens já estão vendo o reino, coisa que não viam antes, estão vendo hoje. Visão aqui não é você, espera aí que eu tive uma visão de você, Cleomar, presta atenção, não é isso aqui. Irmão, Cleomar, eu tive uma visão, preciso te falar alguma coisa. Não é isso, irmãos, é visão de reino. É visão da vontade de Deus, é isso aqui que fala, é isso aqui, essa visão. E sonharão vossos velhos. Ó Senhor Jesus, está sonhando, não é isso? E está sonhando e está pondo em prática. É o TCI. Os intendentes, 50 mais. Não é isso? É os 50 mais, né? Ó Senhor Jesus. Não precisa falar, irmãos. É 50 mais. Então isso aí, irmãos, a obra está sendo feita. Você vê a turma na rua, os irmãos aí todos juntos e todos envolvidos. Isso é o Espírito que faz, não é isso? Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E qual que é o encargo? Profetizar. Profetizar o quê? Eu vou entender agora, eu primeiro preciso estudar de Gênesis e Apocalipse para profetizar. Irmãos, tão prático, tão simples. Né? Marilene postou no grupo da igreja essa semana, foi mandar a imersão para a pessoa respondeu. Isso é profetizar, meu irmão. E nós vamos pôr em prática também, né? A câmara de energização, para que nós possamos profetizar mais. Amém? Outras igrejas estão praticando isso, nós vamos pôr em prática também. Viu?
Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Quando há uma reação da igreja, irmãos, quando o Espírito é derramado, quando a igreja se reveste de poder e autoridade, a natureza reage. Não sei se você entende. A natureza entra em reação. Porque Romanos fala que a criação geme, angustiada, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, irmãos, eu não sei se você está entendendo essa mensagem aqui. Não sei, já estou terminando também. Isso, como diz, né, filha? Já estamos concluindo, não sei se você está entendendo o recado de Deus para você, mas é para você, meu irmão. É para nós. Oh, Senhor Jesus. Versículo 22, varões israelitas, atendei às minhas palavras. Jesus, o Nazareno. Varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Olha só a intrepidez de Pedro. Vós o matastes. Crucificando, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Jesus ressuscitou para revestir a igreja de autoridade e de poder, para a igreja pregar o evangelho, irmãos. É isso. Fala com o irmão que está do seu lado, é isso, irmão. Não sei se ele está entendendo. Oh, Senhor Jesus. Versículo 26, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Versículo 28, fizeste, olha o que Pedro falou, algo muito, é um versículo que eu gosto muito desse versículo. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Sabia que você é responsável por fazer as pessoas conhecer o caminho da vida? Nós somos responsáveis, a igreja é responsável por fazer as pessoas conhecer o caminho da vida. E quando essas pessoas conhecem o caminho da vida, qual que é o resultado? Encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, o Senhor tem nos feito conhecer os caminhos da vida todos os dias. E você também precisa cooperar para que as pessoas também conheçam os caminhos da vida. Amém. Oh, Senhor Jesus. Eu vou encerrar aqui, né? Jesus é o Senhor. Amém. Como até falei com os irmãos, o sentimento, né, Deus deu é esse.